depois eu coloco lá no drivezinho a apresentação. É curta a apresentação, não é muito longa, porque eu não vou falar. Lúria é algo mais para a gente fazer o fechamento, tá? Ok, estamos aqui já. Tranquilo. Gente, então, assim, sintam-se bem à vontade de estar conversando e perguntando, levanta a mão, ou bota ali no, ou, né, abre o microfone ou coloca no chat, né? Eu gostaria muito, assim, eu tenho pensado muito, assim, queria mais que, né, que vocês participassem, mas, assim, para não ficar aquela estilo aula de faculdade, assim, sabe? Né? Eu falo, puxa vida, eu quero ouvir vocês, né? Ouvir mais vocês, o grupo, é para a gente não só falar ali, o pessoal tira as dúvidas, enfim, né? Escreve, nossa, vocês são fantásticas, assim. Eu digo que vocês são meu presente, assim. Isso eu tenho muita gratidão, de verdade, gente. Você não tem noção quem foi você. Ah, não tem. Você, ó, Deverlane das antigas, Emiliane das antigas, né? Não vou desgrudar, não. Eu ia desgrudar, mas não vou, não. Fica aqui, não Tá, me lógico que eu largue. vou. Estou aprendendo. Sugar Porque você, já te falei, eu vou te deixar uma uva passa. adoro. Ai, bem que eu podia emagrecer, amiga. Eu fico bem feliz. Ô, Thaís, Oi. Thaís, eu já falei para você, né? Que eu aprendo mais anatomia com você do que com meu professor na faculdade. A Sônia falou isso pra mim, eu fiquei assim, oi, como assim? Verdade. Né? Verdade. Como é que... Porque assim, eu fico pensando, gente, eu não quero dar uma aula de especialização, né, de faculdade, porque vocês já têm isso, né? Vocês fazem, ou fizeram, ou fazem, né? E eu fico sempre assim, nossa, eu não quero deixar uma aula estilo, né? Então, assim, na verdade, quando eu comecei, até antes da gente começar a falar, deixa eu falar boa noite para as meninas que entraram. Oi, Liz. Tem a Manu também que entrou agora. Oi, Manu. Conseguiu entrar, Manu? Tudo bom, Liz? Tudo bem. Que bom. Boa Manu, faz tempo noite, que eu não te via, minha Thaís. amiga. Que saudade de tu. Meu Deus, não estou podendo nem abrir a câmera, porque estou aqui com meu netinho, não estou podendo nem falar muito, mas estou tentando ouvir vocês. Ai, mas só mostra ele pra gente, só pra gente ter um momento fofo na nossa aula. Depois você fecha de novo. Meu Deus, está dormindo ali no Oh, depois eu escuro. mando uma foto, então, lá no grupo. Gente, Mano, netinho de Manu desculpa. nasceu. Coisa fofa. Beijo bem grande, morrendo de saudade de todas. Viu? Obrigada pela compreensão. Imagina, fica tranquila. A Manu se afastou um pouquinho por causa do nascimento, né? Do neto, e aí ela explicou, né? Um pouquinho assim, de estar um pouquinho afastada, mas a gente super entende, né, gente? Beijo. Então, assim, quando eu comecei a pensar no grupo Conexão, como um grupo de estudo, era o que está acontecendo ali, né? Da gente estar se reunindo e trocando, e né, tem coisa que nem a aba ali, eu já nem falo muita coisa porque eu não tenho formação. Aí eu deixo com a Thaís Magalhães lá, com a Michele, com a Gisele, pessoal que tem formação, né? Eu tenho um conhecimento muito básico, mas eu não tenho formação, né? Eu não fiz uma especialização específica, nada. Então, eu acho muito legal que o pessoal pergunta, fala, vou deixar para quem é especialista, né? E muito legal ouvir vocês, que nem do neurofeedback ali, né, Sônia? A Fernanda perguntou, eu falei, vou pedir para a Sônia, que a Sônia, gente, ela é expert em neurofeedback, um dia a gente pode pensar de você fazer uma fala para a gente, se você topar, tá? Vai pensando no meu convite aí, você fazer uma aula para a gente, aí eu serei ouvinte, juro, porque eu fiquei muito interessada também, assim, sabe? E eu estava ouvindo a Ana Beatriz Barbosa e ela falando do neurofeedback. Eu achei muito legal, porque eu descobri que ela tem dislexia. E ela é médica, psiquiatra e escritora, né? Assim, gente, tem muito caminho por aí, né? Ela é maravilhosa. E ela estava falando do neurofeedback. Na hora eu lembrei de você, Sônia. Eu falei, olha a Sônia aí, gente. Então, quem sabe a gente faz um momento aí que você achar interessante de falar um pouquinho para a gente. Acho que vai ser... Porque eu estou vendo que é uma curiosidade muito grande do grupo ali. Tenho percebido muito interesse do pessoal, né, gente? E aí, nada como a Sônia, que é especialista, né, nessa área. É assim, não seja modesta, a gente tem que falar a verdade.
E quem sabe, depois eu te chamo no privado para a gente afinar isso. E meninas, ai, Thaís, eu sou muito boa em tal área. Olha, Manu, neurometris, eu não conheço isso. Gente, olha aí, olha, outra coisa. Oi, Thaís. É neurometria. Neurometria? Isso. É um aparelho também, é muito parecido com o neurofeedback. É bem bacana. E assim, eu tenho uma amiga e colega que comprou o instrumento recentemente. E aí vou começar agora a tomar o curso de neurometria. Também trabalha com todas as questões de vibração neurosensorial do cérebro. E é bem interessante. Depois eu passo para vocês no grupo um Top! catálogo e algumas informações a respeito. Legal, não tem pra Assim ver? que eu tiver mais conhecimento, eu passo para vocês também. É uma Ah, área que está legal. se expandindo muito e a máquina custa em torno de 15 a 18 mil reais. Mas está muito. Do Tem muita neurofeedback gente também é que caro, né, Sônia? Da base de É quanto? verdade. Deixa eu ver se eu vou me aplicar nisso ou não, eu vou deixar para depois. É É um caro. mercado muito vasto, né? É assim, além de ser um mercado muito vasto, é uma área, principalmente nós que somos neuropsicopedagogas, nossa, é uma área que para nós é assim, sem fronteira. Estudar Entendi. o cérebro é apaixonante, né? É, né, gente, é verdade. E por isso que eu decidi falar dele, né? Mas, então, eu estou vendo muitas coisas novas ali no curso e o curso de neurofeedback precisa de alguma formação específica? Sônia, responde a Elke. A gente tem que, para fazer o neurofeedback e aplicar o neurofeedback, por enquanto, como é que fala? A formação? É, a formação que a gente tem que ter é a graduação, pelo menos a graduação, né? E Mas em uma qualquer área, graduação tipo, pedagoga, pode? em qualquer área, em qualquer área. Ainda não estabeleceram assim terapeuta, psicólogo, mas Ah, quem tá. procura mais para fazer neurofeedback, pelo menos faz 2 anos que eu já estou fazendo, já estou trabalhando com neurofeedback. Quem procura mais é psicólogo, neuropsicólogo, não, neuropsicopedagogo e psicopedagogo. Somos nós que procuramos mais o Legal, curso do neurofeedback. muito bom. E os neurologistas, né? Neurologista, farmacêutico, toda a área da saúde, o Hospital Einstein também está investindo muito no neurofeedback. Que legal. Na É uma arte, área. na Sônia. arte também. A minha professora de teatro neuroemocional, ela também aplica o neurofeedback Olha só, para estudar os gente. padrões efetores e os comportamentos, né, dos Isso. atores, a performance dos atores. Ela fala muito do neurofeedback. E ele está sendo mais abrangente agora, porque ele é bem antigo até. Eu lembro que há muitos anos atrás veio para mim uma paciente que ela tinha feito um neurofeedback em São Paulo e eu não conhecia, né? E aí eu não ouvi falar mais. E agora está bem mais forte isso, né? Está bem mais É representativo, assim. interessante demais. É muito legal. Pena que custa uma fortuna, né? Daí Custa é muito acesso de caro. poucos. Eu ia perguntar quanto custa e quanto tempo. Então, os valores, quando eu comecei, eu paguei um valor menor, foi na faixa de 16.500. Agora, eu estou sabendo que está um valor maior, acho que está 19.500, alguma coisa assim. Eu posso até Nossa, ver para vocês, né? 19, nossa, É um Muito investimento caro. assim, caro, mas que você, quem está atuando direto na clínica, no consultório, é um investimento que você tira logo, né? Mas para quem já está atuando na clínica, quando eu comecei, eu não estava atuando na clínica, então eu comecei assim, porque eu trabalho na área da educação, né? Então, eu comecei trabalhando com neurofeedback e fazendo o processo de graça, fazendo na família, sabe? Procurando voluntário para aprender.
Agora que eu comecei, assim, a ter A um ganhar dinheiro. retorno. Não, Uhum. não ficar rica, né? Mas a ter um retorno. Mas E quem quanto já tem. tempo é de Então, formação? o curso mesmo, em 6 meses, você consegue fazer o curso e já começa a trabalhar com neurofeedback. Ele não é, a teoria, ela é mais complicada do que a prática, sabe? A prática, ela é mais fácil, mas você tem que fazer o curso, a parte teórica, né? Só que assim, você entra e a NeuroWork, ela te dá toda assistência. Então, você entra, faz o curso, aí compra o aparelho, tem o curso presencial, os cursos online, e aí tem a supervisão, e depois eles vão montando os grupos conosco, e eles vão dando toda assistência. Se o aparelho não funciona, ele te dá assistência. Se alguma coisa der errado no seu computador, ele entra no seu computador com o seu paciente ali na hora e ele te dá assistência. Então, assim, é assistência o tempo todo com a gente. Então, e tem o site que vão tendo as supervisões, tem as supervisões gratuitas, tem as supervisões pagas, e vão tendo, lá no site você entra e vai estudando, a hora, fica tudo gravado, você vai estudando a hora que você quiser, E é né? 100% Então, online ou não? Tem a parte que é obrigatoriamente presencial? tem a parte que é presencial, a gente, geralmente, ele vem aqui em São Paulo, lá na Vila Mariana, Ah, tá. e eles dão o curso lá, mas eles dão o curso presencial em todos os estados do Brasil também. Esses dias nós fomos para um congresso em Guarulhos, teve um congresso de 3 dias, né? E aí nós fomos para lá, tem bastante material novo desse congresso. Só que assim, é um curso gostoso, é igual estar aqui com vocês no Conexão, é um grupo gostoso de conversar, um ajuda o outro, é muito engraçado os neurologistas pedir ajuda para gente no grupo, sabe? Assim, pedir ajuda, os psicólogos, tem psicólogo entrando, assim, aí a gente, né, assim, a gente da educação, né, neuropsicopedagogo, a gente, assim, que aprendeu, assim, um pouquinho, é gostoso a gente trocar com eles passam coisas novas pra gente, a gente com eles. É igual o nosso grupo Conexão, é um grupo muito bom, o Thales e a Viviane, que são os nossos supervisores e os donos, eles dão assistência, assim, 100% pra gente, são pessoas, assim, maravilhosas, quem entrar vai gostar. Que bacana. Legal, muito Legal. bom. Obrigada, viu, pelas informações. Nada. Ah, legal. Então, tá vendo? Tivemos aí uma mini aula já de neurofeedback. Boa noite, Analícia. Analícia. Isso eu falei certo, né? Isso, boa Tudo noite, bom? tudo bom? Tudo Tudo, e bem? você? Como é que está? Tudo bem. Não está aparecendo, né, minha imagem? Eu estou com a câmera aberta, não sei o que Ela que travou e agora ela saiu. eu não sei o que que é. Eu não É? estou conseguindo entrar Qualquer aqui. coisa você sai e entra de novo no link, daí eu te Tá adiciono bom, de novo, tá? tá. Gente, então, como eu estava falando para vocês, é isso, né? A ideia da conexão é isso, é conectar mesmo conhecimento, conectar amigos, informações, profissionais, né? Cada um de vocês tem uma especialização, tem um conhecimento maior em alguma área, e isso é muito legal, né? Porque daí a gente vai conhecendo e vai aprendendo, que nem no neurofeedback, que eu não sabia bem como funcionava, né? A atendente terapêutico também, é uma coisa que aqui em Curitiba não é comum ter o atendente terapêutico, né? E aí, quando a Thais lá fala para a gente disso, eu acho legal, porque eu falei, nossa, não tem aqui em Curitiba, não se fala, só fala do professor tutor. E ela falou, nossa, em São Paulo é muito comum. Eu falei, pois é, aqui não é, né? Vai ser legal ouvir ela até no congresso para entender qual é a função exata desse atendente terapêutico, qual é a formação. Então, é legal isso. Então, quando o grupo surgiu, foi nesse intuito e por uma solicitação até por eu ter uma prática, né, já de alguns anos, trazer essa teoria, né, para a prática, né? Então,
as aulas que eu monto para vocês, a minha ideia sempre é essa. Eu não posso partir só da prática, né? Então, eu sempre trago uma base teórica para vocês, até porque a gente tem muita coisa na especialização que a gente acaba dizendo, nossa, eu tive isso, mas não lembro direito, é muita coisa que a gente tem, né? Muito conteúdo. E aí, eu sempre procuro trazer, então, temas que nós usamos, que nós atuamos em clínica ou sala de aula, e trazer mais as questões práticas para vocês. Essa é a dinâmica, né? E é claro, gente, Thaís, não tá legal, não estou gostando da dinâmica das aulas, me falem, né? O grupo está bem grande, está bem extenso, eu preciso me organizar antecipadamente para algumas coisas, né? Eu sei que, infelizmente, eu não consigo fazer alguns dias que o pessoal me pede a aula, porque eu também tenho uma demanda muito grande fora da conexão. Eu trabalho em duas clínicas, eu viajo para atender, atendo o dia inteiro, além de supervisões e cursos que eu ministro. Então, assim, se acontecer, às vezes, nossa, a Thaís não respondeu, demorou para responder, não é por desleixo, é por falta de tempo, mas eu sempre procuro responder, porque o único grupo que eu olho toda hora são vocês, né? Eu procuro nunca deixar vocês sem resposta de nada. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas essa é a ideia. O nosso drive, a ideia é que a gente sempre tenha materiais ali que sejam úteis para todas, né? Então, vocês podem mandar, podem compartilhar, que eu coloco lá. Lá na descrição do grupo, tá bem completinho, para vocês poderem ver os links de tudo ali que a gente está precisando utilizar, porque, assim, quanto mais organizado eu conseguir deixar, mais fácil fica, né, para eu poder administrar, para vocês também se sentirem bem e seguras, né? Então, essa é a ideia, tá, meninas? Sintam-se à vontade de colocar ali coisas que vocês fazem. Eu sempre coloco ali os cursos que eu dou, as lives que eu faço. Sintam-se à vontade também. O grupo não é da Thaís. Poxa, eu vou dar uma live. Bota lá o post. Puxa, eu vou dar um curso, eu vou dar uma palestra, quero compartilhar com o grupo. Coloquem para a gente lá, né? É importante esse momento. Nós criamos o Instagram do Conexão há pouco tempo, ele está ainda timidamente, né? Sendo ali montado com os currículos de vocês, mas assim, eu preciso de mais. Então, assim, mande. Eu fiz uma atividade na escola, eu fiz uma atividade na clínica. Fotografa, manda para mim no privado. Thaís, fiz essa atividade. Meu intuito era trabalhar, sei lá, planejamento. Bacana, eu vou fazer o post, ou eu, a Graziela, que ela está me ajudando, que eu pedi para ela, me ajude, porque eu preciso dessa página mais atuante e eu preciso de alguém me ajudando nessa contribuição, e ela super topou. Mas eu preciso de conteúdos, né? Senão fica só a Thaís postando lá, de postar por postar, eu posto na minha página. Né? Não tenham medo, não tenham receio, manda para mim. Se eu falar, será que a gente pode escrever isso? O que você acha? Eu sempre vou dialogar com vocês, não tenham receio. Né? Eu vou fazer lá no Canva bonitinho, vou colocar quem que fez aquela atividade, não precisa evidenciar a criança, eu cubro o rosto da criança, não se preocupem, mas eu preciso que vocês se divulguem na conexão. Né? Lá no Instagram, a ideia que eu criei, o Conexão no Instagram, é para isso, para quem faz parte aqui da gente, né, desse grupo, possa, tá se expondo ali e falar, olha, eu sou neuropsicopedagoga ou psicopedagoga, mas eu faço parte de um grupo de estudo bem bacana, que é do Brasil todo. Olha o grau disso, né? As participantes é de todo o Brasil, não é só do meu estado. Isso é muito legal, gente. Isso é para o currículo de vocês. Né? Então, quem não é visto não é lembrado, né? O famoso ditado. Mandem, não tenham receio. Teve uma ideia de uma aluna, falou assim, a gente pode fazer uns videozinhos curtinhos, falando sobre alguma coisa. Manda, Sônia, feedback é contigo. Bora lá, faz um videozinho falando um pouquinho do neurofeedback, coisinha curta, porque o Instagram ele tem, né, um limite de tempo e eu não quero pôr lá naquele de vídeo, eu quero deixar ali na nossa página. Manda para mim, Thaís, vou te mandar, mas eu não sei editar. Tranquilo, eu tenho aqui editor. Você manda, eu coloco o editor de vídeo ali sem problema nenhum, tá? Ô, Thaís, eu tô... Nós agora, da Neurofeedback, a gente tem um grupinho pequeno, a gente está fazendo um trabalho, um mestrado R7,
referente ao neurofeedback e mapeamento. Nós vamos precisar de bastante voluntários aqui em São Paulo, é tudo gratuito para fazer esse trabalho. Se você deixar, eu faço um videozinho pequenininho fazendo chamamento para esse trabalho voluntário. Com certeza, com certeza. O pessoal de São Paulo que estiver ali, né, procurem estar divulgando a página, com certeza. Essa é a ideia, né, da gente se fortalecer mesmo. Então, se sintam bem à vontade, tá bom, meninas? Então, só queria deixar esse recadinho para vocês e agradecer, né, agradecer todo esse movimento que vocês fazem diariamente de estar ali contribuindo. Alguém faz uma pergunta, uma outra pessoa, um monte de meninas já respondem, já dão dicas. Muito obrigada. Isso é muito bom. E estarem aqui também, né? Então, a ideia das aulas são essas. Eu vou fechar hoje o assunto de cérebro. A gente, então, começou falando de todas as áreas do nosso sistema nervoso central, né? Falamos de cada lobo lá nosso, frontal, parietal, temporal, occipital, enfim, falamos o que cada um tem de responsabilidade, e quando temos algumas lesões, o que a Cisa que vai ser bem legal, você vai gostar, eu acho, né? Espero que você vai gostar. Tem todos no Drive, todos. Então, assim, todas as aulas que eu dou, eu crio uma pasta no Drive. Então, por exemplo, eu fiz uma aula sobre dislexia. Tem uma pasta lá, onde a gente coloca materiais de dislexia, onde eu coloco a aula, e eu coloco a aula gravada e a apresentação em PowerPoint. Então, assim, a Thaís deu uma aula de cérebro, né? Vocês vão olhar lá na pasta cérebro, todo o material que eu deixei para imprimir, artigos de pesquisa, as aulas, né? E as apresentações em PowerPoint também estão lá. E assim vai. O de currículo adaptado e o de autismo, eles já não estão mais lá as aulas, elas estão lá naquele link, na minha página no YouTube, porque o Drive está, né, afogado ali, porque as nossas aulas são de quase 2 horas, praticamente, então o Drive está me estourando ali. Então, eu tenho que começar a subir algumas aulas, eu coloquei lá no meu canal, porque são aulas mais antigas, então não tem problema. Eu estava deixando fechado, mas estava dando muito problema. O pessoal, Thaís, não consigo abrir, está fechado o link e tal. Eu falei, quer saber? São aulas mais antigas, estão abertos. Então, quem tiver lá inscrito no meu canal lá, Thaís Furlan Germano, vai ter não só essas aulas iniciais, como vão ter outras aulas que eu faço também. Eu tenho uns vídeos bem curtinhos, assim, de práticas da neuro e da psico lá para vocês verem. E aí, aos poucos, eu preciso estar subindo essas aulas, tá? Mas eu sempre vou avisar vocês no grupo. Mas a grande maioria ainda está ali no Drive. Podem ficar tranquilos, tá bom? Gente, então, aviso sim. Mas lá na descrição do nosso grupo lá do WhatsApp, tem bastante coisa, tá? Tem o link do Drive, tem o link do canal, tem o link da planilha lá dos pagamentos, tem tudo lá. Clicou, abre, tiver algum problema, é só me avisar, não está abrindo, não está funcionando, eu já vou correr atrás para resolver, que assim, às vezes essa coisa tecnológica eu sou meio, né, devagar ali. E aí, vamos para a nossa aula, né? Entendendo o cérebro conforme Lúria. Não é muito extensa essa aula, não, tá? Eu tenho que trazer coisas assim que a gente usa. Não sei se eu ficar trazendo 1 milhão de teorias, porque acho que não funciona muito, não. Bom, todo mundo que estuda neuropsicopedagogia estuda Lúria. É o que eles mais falam, meu Deus. Só que você vai ler o livro de Lúria. Eu tinha colocado, eu deixei para vocês lá no Drive um livro do Lúria, mas assim, eu comecei a ler ele e falei, gente, não vai chegar no que eu quero na aula. Ele é muito difícil, não é por ser difícil, mas assim, ele não falava de uma maneira clara para mim das 3 funções, das 3 unidades funcionais, que é o que eu quero trazer para vocês. Eu falei, não. Daí eu peguei, deixei lá, mas mandei um outro artigo do Leandro para vocês, que fala um pouquinho das 3 unidades funcionais de Lúria. É um artigo, daí o artigo ele é mais fácil de ler, né? Ele é mais dinâmico. E mandei ali uma fotinho de cérebro também,
para vocês entenderem quais são as 3 unidades, que áreas, né, do cérebro essas 3 unidades se dividem. Mas é só para vocês terem ali, quem quiser, né, imprimir, quem quiser só ver ali, fiquem à vontade, tá? Então, como eu estava falando para vocês, Luria foi uma pessoa bem importante, o pai da neuropsicologia. Deu um negócio que não muda aqui. E peraí, que ele não tá. Aê, oxe, estava engasgado o negócio. Então, Alexander, né? Romanovich Luria, russo, morou em Moscou, pai da neuropsicologia e também da psicologia construtivista. Ele nasceu em 1902, morreu em 1977, e trouxe muita coisa boa para a gente nessa compreensão, né, desse sistema nervoso central de forma atuante no processo de aprendizagem. Ele foi aluno de Vygotsky e trabalhou com Vygotsky, então, assim, muito interessante, porque, né, ele tem um baita professor aí para se basear. E Luria, ele, nos estudos, as unidades funcionais começaram a ser estudadas antes, mas foi ele que trouxe para a prática, né? E esse modelo luriano, né, dele, ele fala desse sistema dinâmico que é o nosso cérebro no processo de aprendizagem, que é um cérebro plástico, né? E é um produto da evolução sócio-histórica, ou seja, ele fala que as influências ambientais favorecem o nosso processo de aprendizagem. Então, ele fala da experiência social. Então, vamos, né, conectar com Vygotsky, que fala, né, do socio-interacionismo. Então, com todo esse estudo, né, que foi se tendo lá na época dele, ele foi entendendo esse sistema nosso de aprendizagem. E ele fala que esse sistema nervoso central nosso, vertical, em que o funcionamento das estruturas superiores depende das estruturas inferiores. Já vou aprofundar isso. E aí ele descreveu como sistema funcional que envolve atenção, codificação, processamento e planejamento. E aí, nada mais é do que determinar que cada região nossa cerebral, elas trabalham em conjunto. É como fosse, gente, um concerto. Então, ele explica que esse sistema complexo, né, que funciona o nosso cérebro, ele não trabalha isoladamente, mas sim trabalha um dependendo do outro. Existe uma hierarquia no sistema, na unidade funcional. A terceira unidade passa para a segunda unidade, que passa para a primeira unidade. Existe uma organização, né, nesse sistema funcional, para que, né, esse concerto, digamos assim, né, funcione. E é isso que Luria trouxe para a gente. Então, é bacana a gente entender como é que essas atividades cerebrais funcionam. E é isso que ele trouxe para a gente. E aí, na primeira unidade funcional, que é na nossa área frontal, ele é responsável pela vigília, tônus cortical e estados mentais. Então, é uma rede de neurônios chamada de formação reticular, tanto que a gente chama de sistema reticular ascendente. A intensidade da transmissão pode ser fraco, moderado ou forte, ok? E aí, essa regulação faz com que a gente se mantenha desperto, atento ou adormecidos. Por isso que vem essa questão da transmissão. Então, assim, se é uma criança, por exemplo, desatenta, no sistema reticular dela, essa transmissão talvez esteja fraca, ok? Ou, por exemplo, né, tem uma questão de sono, de transtorno do sono, existe, né, o transtorno do sono. Então, provavelmente, nessa primeira unidade funcional que é responsável pelos estados mentais e pela vigília, essa transmissão não está acontecendo
na quantidade adequada. E aí vamos pensar lá na aula que eu falei dos neurônios, que eu falei das sinapses, que eu falei dessa produtividade dos neurotransmissores, composto químico da noradrenalina e da dopamina. Então, assim, isso vem explicar muito do que eu falei naquela aula, né? Então, assim, por isso que eu falei que é bacana ver essa sequência para entender. Porque eu estou fechando com Lúria, porque eu comecei lá na aula 1, na aula 2, aula 3, entendeu? Neurônio, Lúria, fechou. É o que a gente precisa saber na nossa área da aprendizagem. A gente não vai entrar na anatomia toda, porque nós não somos médicos. Então, eu procurei trazer para vocês, dentro da anatomia, o processo de aprendizagem, que é o nosso trabalho, né? Lembra que eu falei para vocês? Quanto mais nós entendemos como esse sistema funcional acontece, mais nós temos respostas num processo avaliativo. Chega a criança e fala assim, mas, meu Deus, por que essa criança está assim? Por que não acontece tal coisa? Você vai começar a lembrar disso tudo. É trazer a teoria para a prática. Essa é a minha ideia e eu espero que eu consiga, né? Claro que a gente não é sabedor de tudo, mas a ideia do nosso grupo e dessas aulas é essa. Trazer essa teoria que vocês já tiveram, que vocês estão tendo aqui, para a prática de vocês e falar, eu lembro que a Thaís falou tal coisa, deixa eu ver essa aula de novo, que eu lembro de alguma coisa assim, porque a gente tem uma memória de longo prazo que ela, na verdade, o cérebro seleciona, né? Nós temos a memória de curto prazo, que vai se tornar de longo prazo, mas o cérebro, ele molda aquilo que ele vai deixar de longo prazo. Então, tem coisa que eu vou falar aqui, assim, Thaís falou alguma coisa sobre isso, eu não consigo lembrar. Olhem a aula de novo, por isso que está gravado ali também, né? Para vocês poderem ter esse recurso, porque tem horas que eu falo assim, ó, quando eu preparo a aula de vocês, gente, eu já tive aula de Lúria, mas acho que eu vou lembrar de tudo que eu tive há anos atrás? Não, se vocês olharem minha mesa aqui, ó, pois eu mostro. Tá todo o material que eu estudei para montar para vocês, os meus livros, meus artigos, eu faço todo um estudo, porque eu não vou lembrar de tudo. Eu sei na prática, mas para eu pôr a teoria adequada para vocês, eu tenho que estudar. Então, assim, porque a gente não lembra, né? E aí, falando ainda da primeira unidade funcional de Lúria, olha que legalzinha essa imagem, né? Esses são nossos estados mentais. Eu não consegui ler em português, né? Mas o estado de vigília se expressa por meio de sensações, ok? Percepções, atenção, memória, instinto, as emoções que nós temos, os desejos, tudo isso com o conhecimento da linguagem que vem para a gente, né? E aí, o efeito integrado desses conjuntos acontece a questão da consciência. E aí vai entrar na questão, como eu falei para vocês, ó, o que é nosso estado de consciência? Sono, sonho, vigília. E aí os estados mentais da primeira unidade funcional são propriedades nossas, de pessoas vivas, né? Em que nós expressamos as nossas intencionalidades, nossas atividades. Elas são interativas, elas têm um significado dentro do contexto social. Então, assim, aquela pessoa otimista, aquela pessoa equilibrada, aquela pessoa que tem ataques emocionais, depressivas. Ó, tem até o desenho, olha que bonitinho, gente, muito legal, né? Aquela pessoa esquizofrênica, bipolar, paranoica, autista, né? Borderline, dislexia, narcisismo, olha que interessante. Isso são os nossos estados mentais. E é na primeira unidade funcional, que é na área frontal do nosso cérebro, que é responsável por esses estados mentais, né? Bem legal. Ó, desordem do sono, ó, sleeping, tá vendo ali? Então, assim, é bem... Por isso que a gente começa ali, né, na primeira unidade, vai para a segunda e vai para a terceira. Eu acho que essa imagem ela descreve bem o que é a primeira unidade funcional de Lúria, tá? E aí, a gente vai para a segunda unidade funcional. Olha só, deixei o desenho ali também para vocês verem, tá? Mas também tem lá no Drive a primeira unidade, regulação tônica de alerta dos estados mentais. Segunda unidade funcional que eu vou falar para vocês agora
recepção, análise e armazenamento da informação. Então, olha ali onde pega, ó, temporal, parietal, e pega occipital, tá vendo como é amplo? E aí, essa área, ela é responsável em receber a informação externa do ambiente, processar essa informação, olha a memória operacional aí, né? E armazenar essa informação. Pensem lá no executivo central, tá? Então, olha lá, frontal, parietal, sulco central, que envolve occipital e parietal, que é esse sulco ali entre os lobos, né? As áreas, perdão. Abrangendo tátil sinestésica, audição, orientação espacial e linguagem receptiva. Então, é uma área bem importante para nós, porque ele vai receber a informação do externo, que é esse o nosso processo de aprendizagem, e vai processar essa informação e vai armazenar essa informação. Então, olha como é importante essa unidade, como ela é responsável por muita coisa. E aí, a gente vai entender a questão da memória. Então, por isso que eu preciso ouvir a informação, como vocês estão agora, e ver, ó, o occipital que eu falei para vocês, e ver aquela informação que eu estou recebendo. No caso aqui, vocês estão vendo os slides, né? Então, por quê? Porque eu vou pegar justamente parietal, occipital e temporal. E aí, se eu tenho alguma lesão em uma dessas áreas, nós vamos falar um pouquinho depois das lesões, eu já tenho perdas em receber a informação, de processar essa informação ou de armazenar essa informação. Percebam que às vezes tem criança que a gente atende que elas não, parece que elas não têm memória. Meu Deus, ensino, Thaís. E não tem memória. Chega todo dia na sala de aula, não lembra. Ele não lembra. Ó, vamos investigar, então. Vamos ver processamento auditivo central. Vamos ver como é que está essa acuidade auditiva. Vamos ver a percepção tátil. Vamos ver a questão visual. Não é à toa que a gente investiga isso. Tem função. Então, aí a gente começa a estreitar esse processo avaliativo até para poder seguir um caminho adequado, né? E aí, a terceira unidade funcional é responsável e regula as estratégias comportamentais e atividade mental, localizada no córtex anterior. Vai programar, regular e verificar. Então, assim, primeira unidade, recebe o impulso, certo? Estou vendo o ambiente, estou recebendo. Para ficar bem fácil, ó. Segunda unidade, processa e programa, ou seja, processa a informação que eu recebi da primeira unidade e programa o que vai fazer com ela. Ó, primeira unidade passou para a segunda e cheguei na terceira, que são as funções integrativas. E aí, o que vai acontecer? Eu vou conseguir fazer todo esse meu processo de aprendizagem, ok? E olha que interessante. Na terceira unidade funcional, se eu tenho, por exemplo, uma dificuldade, a minha atenção alternada e dividida vai sofrer com isso, porque é onde ela se mostra, na terceira unidade funcional. Ela ajuda a regular essa memória e trabalhar com a questão de atenção alternada e dividida. Ela, pensando que a mielinização, ela se consolida entre 6 e 12 anos, ok? Lembra que a gente falei da mielinização na última aula de neurônios? Né? Entre 6 e 12 anos, ela vai se consolidar. E aí se conclui a mielinização na vida adulta. Então, nós todos já temos esse processo de mielinização organizado. Por isso que a gente faz a avaliação de processos cognitivos no começo, lá na primeira infância, ali na adolescência, porque ali esse processo ainda está em construção. Então, é muito mais fácil estimular possibilidades para esse cérebro, porque o processo de mielinização está acontecendo. Agora, para nós, é muito mais complicado. Deixa eu só pôr aqui, nossa amiga. Tá? Então,
Por que que a gente tem todo esse processo de aprendizagem na infância, na adolescência? Tá aí. Mas nós chegamos na faculdade, já somos adultos. Sim, porque daí são outros processos mentais que estão se organizando. Mas se vocês observarem, a gente tem lá, sei lá, 4, 5 anos de faculdade. Nossa, tem coisas que são muito difíceis da gente lembrar. Você fala, meu Deus, eu não lembro mais daquilo. Porque a nossa mielinização já aconteceu. A gente, com o passar dos anos na vida, a gente vai buscando, né, gente? A gente vai buscando outros caminhos, outras estratégias. Nossa, eu não sou boa visualmente, então eu vou ter que ouvir, eu tenho que gravar. Eu não sou boa auditivamente, eu vou escrever tudo, eu vou tirar foto, eu vou pedir o slide para o professor, eu vou, na época lá, né, eu vou com o pendrive, professor, põe aqui, pelo amor de Deus, né? Hoje é tudo pelo WhatsApp, enfim. Então, hoje tem link. Então, assim, a gente vai buscando recursos para o nosso processo de aprendizagem. Por isso que na vida adulta a gente consegue dar conta desse processo. Mas a gente pena um pouquinho. Então, nessa terceira unidade também, é responsável pela motricidade, né? Pela intencionalidade, pelo planejamento. Olha que interessante. A terceira unidade, ela é muito responsável pelas funções executivas. Planejamento, monitoramento, rastreio visomotor, ela é responsável por tudo isso. Então, o que acontece? Eu recebi, eu processei, e aí minha terceira unidade está usando as minhas funções para organizar toda essa aprendizagem. É um ciclo, né? É um caminhar, tá? E que interessante, na terceira unidade funcional, quando acontece uma lesão, por exemplo, o que vocês acham que vai ser afetado? Atenção, desregulação, vai alterar sono, vigília. Na verdade, todos os sistemas, como eles são integrados, vão ser afetados, ok? Então, assim, por exemplo, deixa eu ver se já coloquei aqui. Aqui, ó. Então, assim, ó, dificuldades atencionais, desregulação do ciclo do sono-vigília, uma lesão não atinge apenas uma função, e sim várias funções psicológicas. Lembra que eu falei que eles são integrados? Primeira unidade, segunda unidade e terceira? Então, se eu tenho lesão em uma dessas áreas, consequentemente, vai afetar as outras, elas estão interligadas, não tem como isolar, né? Então, por exemplo, se ele tem uma lesão na primeira unidade funcional, o famoso TDAH, a questão atencional. Se ele tem uma lesão na segunda unidade funcional, descalculia, lembra lá que eu expliquei, né, da questão do cálculo aqui na área parietal? Transtorno de aprendizagem, processamento da informação, na segunda área, lembra que eu falei? Questão de receber a informação? Então. E na terceira, vai ter dificuldade em ler, em escrever, em resolver problemas, em codificar, né? Dificuldade nos esquemas espaciais e simultâneos. Então, assim, só que automaticamente todas as demais funções também vão sofrer consequências com isso, tá? Lúria diz que o foco, olha só, no patológico local do córtex cerebral perturba a adequada realização de alguns processos psicológicos, enquanto deixa outros intactos, dando origem ao que Tauber definiu como o princípio da dupla dissociação funcional. Então, ele vai... Gente, o cérebro, ele é ótimo, né? Ele vai buscando caminhos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a pessoa sofre, está numa situação assim, que não tem mais como ela se salvar, digamos assim, ela está numa situação de morte, né? Por N fatores de saúde, de doença. O nosso cérebro ele é tão perfeito que ele começa a desligar os nossos órgãos, que não são vitais. Claro que nós precisamos de tudo, óbvio. Mas, por exemplo, assim, coração vai ser o último a parar. E pulmão. Então, assim, o que ele vai parar? Ele vai parar estômago, vai parar rim.
Pode ver, as pessoas param, daí não comem, começam a, né, expelir, para de fazer xixi quando está hospitalizada. Porque ele vai falando assim, eu tô indo, então eu vou deixar os órgãos vitais o máximo que eu conseguir. Então ele vai, né, desligando os não vitais. A pessoa, né, já não abre mais os olhos, não fala mais, ok? Então ele vai, né, parando e ele vai deixando o quê? Ele, coração e pulmão. E aí, quando realmente não há mais o que fazer, tudo se apaga. Mas por que eu quero dizer isso para vocês? Para vocês perceberem como o cérebro ele é perfeito, né? De preservar aquilo que é. E da mesma maneira que ele é perfeito, ele nos adoece, né? As doenças psiquiátricas que nós conhecemos. Então, é importante, assim, quando a gente tem uma lesão e tudo mais, entender que aquela criança não vai aprender daquele determinado jeito, por exemplo. Né? Aquela criança teve um tumor na área, sei lá, temporal esquerda. Ele vai ter prejuízo. Ele é tão agressivo, ele não para, ele é agitado, ele não tem freio para falar, e não vai ter. E não vai ter. Ele teve uma lesão numa área que remete a esse tipo de comportamento. Então, assim, olha só, uma lesão, é bem bacana esse que o Coelho disse para nós. Uma lesão na região parieto-occipital do hemisfério esquerdo, que perturba a organização espacial e a percepção do movimento, gera também outros sintomas nos pacientes, dificuldade de interpretação da posição dos ponteiros de um relógio, encontrar a posição de um mapa, de uma orientação dentro de uma ala hospitalar, de resolver problemas aritméticos relativamente simples, uma soma, por exemplo. Dessa forma, diante de um problema de subtração de um número de 2 dígitos, que, por exemplo, assim, 31 menos 7. Aí ele fica naquela, né? 31 menos 7. E aí ele não sabe que o número 1 deve ser adicionado ou subtraído, ele se perde. Não sabe o resultado do final de 22, se é 22 ou 24. Se confunde, inverte. Esse tipo de lesão também ocasiona grande dificuldade de entendimento das estruturas gramaticais. M antes de P e B, silabação tônica, uso de verbos, concordância verbal, nominal, questões lógicas, né? O irmão do pai e o pai do irmão, eles não entendem. Primavera depois do verão, verão depois da primavera, preservando a compreensão de estruturas gramaticais muito simples. Entretanto, esse tipo de lesão local não gera distúrbios, por exemplo, na fala fluente, compreensão e execução de melodias musicais. Olha que interessante. Sucessão fluida dos elementos do movimento, entre outros processos. Então, olha como Lúria foi genial, né? De trazer para a gente o que cada unidade nos traz, de modo geral que eu estou trazendo para vocês aqui, mas se quando nós temos uma cicatriz, né, em uma dessas áreas, o quanto ela afeta. É uma criança que não consegue dar conta de uma problematização, de uma operação matemática, de uma escrita textual, e aí a gente começa a pensar, tá, vamos entender o que está acontecendo aí, que áreas estão sendo, né, prejudicadas, tá? E aí a neuropsicopedagogia entra como em tudo isso aí que eu falei para vocês de Lúria, né? De Lúria eu trouxe o básico para vocês entenderem, porque não adianta ficar vocês têm na faculdade, né? Não precisa de mim. Mas qual é o objetivo da Thais nisso? Quanto mais entendermos o nosso sistema nervoso central, mais conseguiremos contribuir no desenvolvimento desse sujeito, seja qual for a sua idade. Por exemplo, eu trabalho com crianças. Chegou, por exemplo, um idoso para você. Você não vai ter o mesmo manejo, a mesma forma de pensar. Lembra que eu falei da mielinização? Já aconteceu. Ele está perdendo já neurônios nessa idade. Ele já está com outras questões.
neurológicas. E aí? E aí que vem todas essas aulas que a Thaís falou do cérebro, né? Não só isso, claro, é brincadeira. Vocês vão buscar aí os conhecimentos de vocês aí das formações. Mas, fala assim, puxa, mas... Falem para mim aqui, alguém teve aula sobre idosos na pós? É o que não? Sônia, teve? Teve? Eu tive muito pouco, bem pouco mesmo. Alguém mais teve que queira falar? A gente quase não vê, né? Eu tive um, não, a Maria não, Samara não, então assim você vê. E é uma clientela para nós, gente. É uma clientela. Eles estão procurando mais os neuropsicólogos para fazer o processo avaliativo, e os neuropsicólogos, quando não fazem a reabilitação, eles passam para os neuropsicopedagogos ou psicopedagogos para trabalhar a estimulação cognitiva. E a gente precisa entender esse cérebro, que ele é diferente de uma criança de 6 anos ou um adolescente de 15, né? E aí, entender qual é a área cerebral. Ah, ele teve um derrame. Aonde? Qual área? Entenderam? Ele sofreu uma lesão, ele sofreu um traumatismo craniano. Você tem que saber qual área cerebral foi atingida para entender qual é a deficiência desse idoso. Eu digo deficiência no sentido, né, neurológico, tá? Para aí você saber, senão você vai ficar só lá. Gente, material de estimulação cognitiva que mais tem? Tem um monte de PDF. Eu tenho uns 500 aqui na minha máquina. Mas o que eu preciso para esse sujeito? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho alguns adultos, né? E aí, hoje, eu estava atendendo uma adulta, ela tem 40 alguma coisa. E ela tem uma dificuldade atencional, um rebaixamento cognitivo. E ela, anos atrás, fez avaliação comigo e agora ela voltou. Daí ela acabou não indo mais atrás de nada e agora ela falou, Thaís, estou precisando voltar, fazer uma intervenção e tal. Enfim. Fui trabalhar com ela hoje, aquele Color Addict, não sei se vocês conhecem, é um jogo atencional, para trabalhar a atenção, de cartinhas. Você tem que ter 4 pensamentos no jogo. Ela não deu conta. Isso que eu expliquei para ela. Eu falei, fulana, você vai colocar aqui, digamos assim, a carta está escrito rosa e está na cor preta. Eu falo assim, ó, ou você põe a escrita igual, por exemplo, rosa, ou a escrita preto, como está na cor da carta, ou você coloca as cores, né? Então, aí ela tem que pensar, pois eu posso pôr uma carta na cor rosa, uma carta escrito rosa, uma carta na cor preta, uma carta escrito preto. Então, eu tenho 4 pensamentos aqui. Então, é um jogo maravilhoso, atencional. E ela falou assim, não, Thaís, eu entendi. Eu falei, tá bom. E eu vi que eu falei, você não tem a cor? Porque se a pessoa não tem, tem comprado um monte, daí passa para o outro. E eu fui ganhando, né? Porque eu fui diminuindo meu monte, você ganha quem terminar sem um monte. Falei, você tem certeza que você não tem a carta da cor? Não, eu tenho. Eu falei, você entendeu o jogo? Entendi. Terminou o jogo, falei, ela perdeu. Eu falei assim, sabe por que você perdeu? Você não entendeu o jogo. Então, Samara, é bem legal, né? E aí eu peguei, abri as cartas do monte, mostrei para ele e fui dando exemplos. Dela, eu não pensei. Eu falei assim, você tem que pensar em 4 possibilidades. Você não pensou em 4 possibilidades, não é possível. Ela falou, não, eu não pensei em 4 possibilidades. Porque ela não se atencionou, ela não teve controle inibitório para me ouvir e prestar atenção na minha explicação, porque quando eu comecei a explicar, ela falou, não, já entendi. Eu falei, entendeu mesmo? Entendi. Eu falei, então tá bom. Né? Ela não teve a flexibilidade que eu esperava cognitiva, porque eu sei que a área que ela está fazendo, nas funções executivas dela. Eu preciso trabalhar a terceira unidade funcional dela. Também, né? Não só ela, claro. Mas entenderam? Então, quando eu trabalho essa estimulação com ela, e a primeira coisa que ela vai nesse dia foi trabalhar a hora do rush. E é uma atividade de planejamento, de rastreio visual, né? E aí ela olhou assim, ela já falou, meu Deus, eu não vou dar conta disso aqui. Falei, vai, relaxa, calma.
Pensa qual é o carro que está atrapalhando o que você quer tirar. Ah, é o amarelo. Quem atrapalha o amarelo? O verde? Quem atrapalha o verde? O rosa? Ah, então tá. Então vamos começar de trás para frente. Vamos tirar o rosa, depois o verde, depois o amarelo, para você sair. Isso é um planejamento. Ah, entendi. E aí ela começou a estruturar essa organização, e daí nos outros ela foi dando conta que eu falava para ela, ó, lembra que eu te falei? Quem atrapalha é quem? Então eu trago para ela na prática, gente, a dificuldade que ela tem, porque ela é assim, muito ansiosa, ela é nervosa, ela é bipolar, teve, né, uma situação psicológica bem complicada há uns anos atrás, eu acompanhei, ao ponto, né, de um internamento, tudo, ela toma remédios fortes. Então, assim, eu tenho que entender tudo isso para eu poder estimular adequadamente, entendem? Então, ela falou, eu não tenho paciência, eu sou agitada, eu tenho que dormir bem, porque se eu não dormir bem, meu médico falou que, infelizmente, a bipolaridade né, vem com tudo, porque não dormiu legal, desestabiliza, desregula, aí entra sono, vigília, entenderam? Então, assim, eu preciso pensar que, nossa, se o médico dela fala que ela tem que dormir bem, que ela não pode dormir mal, eu sei que a questão de sono e vigília dela pode sofrer desregulação. E aí ela vai decair. Então, eu tenho que cuidar disso também, né? Então, assim, quanto mais informação a gente tem disso, mais fácil fica. Vocês entenderam o planejamento que eu faço para ela? Puxa, ela tem defasagem nisso. Não adianta ficar jogando, porque ela fala assim, eu detesto Uno. Claro que eu não vou jogar Uno com uma adulta, ela detesta o jogo, vou usar outra coisa, né? Então, assim, é isso que a gente precisa ter o time, tá? Então, entenda cada testagem que vocês vão fazer, por que você está usando esse teste, o que você está avaliando e amplie as suas possibilidades, gente, investiguem. Deixa eu falar uma coisa bem, bem prática para vocês. A gente tem uma lista do que nós temos que avaliar na psicopedagogia e na neuropsicopedagogia. Nós temos essa lista. Vocês devem ter tido na formação de vocês. Se não teve, vamos falar sobre isso. Tá? Então, assim, por exemplo, existem testagens da neuro, da psico, que não são da neuro. E fim, não tem que usar. Então, assim, o que eu vou investigar? Vamos falar da psicopedagogia. Eu vou investigar entrevista operativa centrada na aprendizagem, primeira sessão, vínculo, etc. Questão psicomotora, questão cognitiva, questão sensorial, audibilização e Snelling, escala de Snelling, que é visão, acuidade visual. Linguagem, matemática, materiais escolares, coleta de informações com a escola, técnicas projetivas, área emocional. E aí você pode estar aplicando lá com consciência fonológica, se for necessário também. Então, cerca de 10 testes. Não, desculpa, né? Esqueci de funções executivas. Atenção, flexibilidade, aí você vai ver o que você vai usar. TAC, trilhas, Torre de Londres, Corse, depende da idade da criança. IAR, se for criança pequena, enfim. Então, todos esses itens precisam ser avaliados. E aí existe um monte de testes para eles, vocês sabem disso. A gente vai comprando, vai gastando uma fortuna e vai tendo. Eu posso usar apenas um teste? Claro que pode, sem problema nenhum. Quero ter um de linguagem. Tem um de linguagem que seja funcional para todas as idades. Beleza, só não use cuidado errada. Eu quero ter esse, mas eu tenho outro também. Maravilha, sem problema nenhum também. Entendeu? Por exemplo, eu uso muito o teste de competência de leitura de palavras e pseudopalavras da Memon, do livro 2 lá, o livro chama Linguagem Oral. Eu comprei esse aqui, eu nem usei ainda. Não porque eu não quero, adorei, achei uma graça, porque eu comprei. Mas eu não consegui ler ainda, então eu não vou usar. Não li, não estudei, eu tenho material pronto. Eu estou usando aquele porque eu já sei. Mas eu quero uma outra possibilidade, porque talvez para aquela criança, esse aqui ele é ilustrativo. Ele tem umas imagens, o outro não. Para essa criança, ele é mais sinestésico, ele é mais concreto, então eu vou usar um material mais concreto, que tem imagem. Puxa, com o meu adolescente, eu já posso usar aquele da Memon, porque não tem imagem.
Não precisa disso, ele já está numa outra fase. Por isso que eu digo que às vezes é legal ter mais de um teste do mesmo perfil, por isso, mas não é uma obrigatoriedade, ok? E aí, gente, falando da neuro agora, né? Para eu não deixar aí o pessoal da neuro sem saber. O que eu vou aplicar na neuropsicopedagogia de avaliação? Sessão lúdica, também, que é uma formação de vínculo. Exame psicomotor, linguagem, matemática, funções executivas. Também vou fazer reunião com a escola, ou coleta de informações. Vou trabalhar com escala, se for pertinente também, na psico também. Cognição, nós trabalhamos mais em cognição. Motivação, intrínseca e extrínseca, interna e externa. Isso faz parte do nosso processo. Nós temos que trabalhar com as estratégias de aprendizagem. Quais são as estratégias de aprendizagem que esse sujeito encontra? Existem testes, mas você pode observar em sessão. Vendo o caderno dessa criança, vendo as provas, como que ele se organiza, como que ele estuda, o que ele gosta da escola, o que ele não gosta da escola, enfim, é um assunto para um outro dia, né? Mas entenderam? Consciência fonológica. Apliquei tudo isso? Mesma coisa, use o teste certo, para a idade certa, para o que você deseja. Você vai fazer aí o teu relatório, e a partir daí você vai usar tudo isso que eu falei para vocês ali, né? Seja, como eu falei, ó, correção, seja analítico, veja as possibilidades. Tem testes que eu estava conversando com uma aluna que faz parte do nosso grupo ali sobre um caso, porque tem horas para o TAC, que é o teste de atenção por cancelamento, que avalia a atenção seletiva e atenção alternada. Às vezes você vai olhar assim, a criança não prestou atenção e ela baixou na parte A, que é a junção das letras e dos números, né? Então, ela teria que fechar 24 pontos, ela fechou, sei lá, 12. E na parte B, que é A1, B2, C3, D4, enfim, que é uma complexidade maior, ela conseguiu pontuar para a idade dela alta. Aí você fala, oxe, como isso? Aí você faz B menos A. E tem que dar uma conta negativa, né? Mas daí dá muito alto lá no total, né? Do B menos A. Você fala assim, tá, e agora? Tem atenção? Não tem atenção? Aí que vai o teu olhar profissional, o teu olhar clínico. Se você se basear só em tabela, em score bruto, você vai ficar perdido. Aí você fala assim, tá, ela não foi bem na primeira testagem atencional, mas ela foi bem na segunda. Puxa, durante o processo avaliativo, ela se mostra atenta, ela se mantém atencionada aqui nas avaliações, num jogo ela presta atenção nas regras, ela consegue executar até o final. Coletou da escola, a escola fala que era um pouco dispersa, mas consegue acompanhar o ritmo da turma. Aí, você entendeu? Aí você fala, pode ser que ela tenha errado a primeira parte por ansiedade. Ah, tranquilo, meu amor, fica tranquila, obrigada, fica tranquilo. Então, e aí, essa análise que eu preciso que vocês tenham quando estiverem fazendo uma testagem clínica, né? De balancear, tá? Foi mais ou menos no teste, mas eu percebo isso na criança, no adulto, enfim, quem estiver avaliando. E aí você consegue encontrar as respostas que você quer. O teste não vai dar a resposta exata para nós. Eu fiquei muito encucada com um modelo de relatório que eu vi de uma faculdade. Posso repetir o teste? Não. Não pode. A não ser que meses depois, sim. Então, por exemplo, assim, você fez a avaliação, Manuela, e foi mal. Terminou o processo avaliativo e começou a intervenção. Beleza, você está lá trabalhando, passou, sei lá, 6 meses, reavalia. Reavalia aquilo que você achar. Nossa, ela foi mal naquele teste, foi mal no TAC, por exemplo. Esse eu vou reavaliar para ver se teve melhora. Se o meu trabalho de intervenção está sendo funcional, está dando certo, até para você ter o teu termômetro, o teu filtro, entendeu? E aí você reaplica esse teste depois de alguns meses de intervenção para você observar se houve progresso. Mas assim, digamos que você fez o teste agora e ela errou tudo, ou você por algum motivo aplicou errado.
você queimou o teste. Você não pode aplicar de novo no processo avaliativo. Tá? Errou, paciência, usa lá como qualitativo o que você conseguir, perde o quantitativo, porque daí a pontuação fica errada. Quando é quantitativo, a gente não pode ter erro, porque ele é mensurado ali num percentil, né? Aí a gente não pode errar. Aí você usa como qualitativo, por exemplo, né? Dependendo do que você conseguiu ver, tá? Então, anotem, dialoguem, observem, avaliem, pratiquem, usem o grupo para isso, né? Nós estamos ali para a gente se compartilhar. As aulas que vão vir para frente vão ser mais sobre essas coisas que eu tenho sentido que falta, né? Quero falar, eu já dei uma aula sobre relatório, eu acho, não lembro, tem que ver lá. Eu vou botar lá alguns temas para vocês votarem, como eu já fazia antes, e aí é do modo sempre democrático, né? Vocês vão votar nos próximos temas. Oi, Elke. Posso te fazer uma pergunta com relação a... Eu estou fazendo avaliação de uma criança e, aproveitando, de repente eu nem deveria estar perguntando, porque eu não assisti as aulas anteriores e, de repente, eu assistindo, eu já saberia. E se você falar que tudo que não dá para responder para eu assistir primeiro, eu assisto também. Fique à vontade de falar que não vai dar para responder. Tranquilo. Eu fiz todos os testes e agora eu estou na parte da linguagem. E todos, surpreendentemente, ele foi muito bem. A atenção que ele teve uma oscilação, nada tão significativo. Mesmo de escala, também nada que demandasse uma expectativa de transtorno, alguma coisa assim. Mesmo no Corse, que eu estava mais preocupada, ele foi muito bem, acima do esperado, assim, altíssimo rendimento. Ele foi muito bem na ordem direta, assim. Ele foi muito bem, muito bem, muito bem. Aí, agora, e ele é super sinestésico, sabe? E a sinestesia está ligada ao lobo parietal, não está? Isso, E não correto. Então, e eu estou chegando à conclusão de hipótese de dislexia, desortografia também, associada. Mas não é nessa mesma estrutura parietal? E assim, quem tem dislexia tem dificuldade espacial. Então, essa criança não tem. Então, por que você desconfia da dislexia? Isso, eu estou super intrigada, sabe? Porque ele não tem essas inabilidades, assim. E eu estou chegando à conclusão porque, assim, você vê o cansaço dele, o nervosismo, a insegurança na hora de ler, de se expressar oralmente, na escrita, você percebe a angústia dele, assim. Não é preguiça, não é má vontade, é desesperador, da pena dele, de ver ele se desorganizando, ele começa a ficar... sabe aquelas reações de autistas que começam a se desorganizar sensorialmente, que começa não a repetição excessiva, mas você começa a perceber os movimentos corporais, assim, que ele começa a ficar ansioso? Sim. Só que parece que não tem relação com tudo que eu já... eu nunca tinha passado por uma situação assim, tão oposta, parece. Ele inverte letra? Omite? Troca Ele fonética? omite. Então, foneticamente, eu acho que assim, como é algo que ele foge porque ele sente a dificuldade, ele vai contornando, porque essa parte cognitiva dele é muito estruturada, ele é criativo, ele é perspicaz, assim, sabe? Então, quando ele tem alguma dificuldade, ele contorna a situação. Então, por exemplo, na consciência fonológica, eu fiz algumas atividades, eu fiz alguns testes, eu repeti, porque eu fiquei em dúvida. Entendi. Porque com as Quando você figuras, ele repetiu, qual foi o respondeu... resultado? Então, na verdade, eu não fiz ainda de raciocínio lógico, eu não fiz, mas eu fiz na Não, como parte você oral. repetiu?
o teste? Você falou que repetiu de consciência, não foi? Repeti, fiz teste diferente, né? Que nem você falou. E qual foi o resultado? Alguma dificuldade, mas eu fiquei ainda na dúvida se é pelo som ou se é pela parte visual. Se no caso, eu não sei se de repente seria uma dislexia visual, Ou auditiva, auditiva, ou mista. eu não consegui definir, assim, quer dizer, não é a gente que define, né? Mas eu quero dizer que parece que eu não consigo equilibrar essa. Ele troca, por exemplo, F, V, B e D, P e Q, C e G? Sim, e isso ele troca. Então, é assim, existem coisas que ele faz que eu falo, nossa, dislexia, certeza. Mas daí ele tem outras funcionalidades muito boas, que daí eu falo, meu Deus, mas será? Será que é isso mesmo? Eu tô meio receosa de repente, escrever alguma coisa ali que eu possa estar enganada, sabe? O diagnóstico de dislexia é um dos mais difíceis, eu acho. É, Porque, assim, ele tem muita característica do desatento. É e ele desatento, é tem desorganizado. Perceba, assim, se ele é desorganizado, se ele é desligado. Você vai ele é fazer um um... pouco desorganizado. Oi? Ele é desorganizado. Ele, num diálogo, observe que ele tem dificuldade de resgatar alguns vocabulários, palavras, entendeu? Sim, Adequadas. De você explicar, por exemplo, um jogo ou uma situação ali de testagem, ele não entender. isso Ele não. demora, ele fica... como é que é mesmo? Ou Não, isso não. ele Isso entende de não. primeira? Ele entende de primeira. Só que, em compensação, tudo bem que ele não tem influência leitora. É lenta a leitura dele. Quantos E é anos ele tem? cansativo. Ele tem 9 anos. Tá. E Mas a ele tem questão espacial aversão. dele é ótima, né? Eu nunca vi uma criança com tanta aversão. E assim, ele luta contra essa aversão, sabe? Ele é extremamente aversivo à leitura escrita, mas assim, é algo que incomoda. Incomoda Ele não fisicamente dá ele. conta, ele é ótimo no resto? Então, mas como que ele é ótimo no resto? Em todo o Mas, resto ele é ótimo. matemática, geralmente eles vão mal também. Então, e ele até que ele tem um bom raciocínio lógico. Não vai ter perda cognitiva, porque não pode, né? Senão não é dislexia. Mas Sim, eu não sei sim. se é dislexia do que você está falando aí. Mas não parece ser dislexia? Você acharia que é dislexia? Não. Não? Será que essa falta de engajamento aí não advém de um esforço mental, né, que é exigido a ele, e daí o TDAH? Então, por isso que eu falei para ela que não. Ela está falando, só me vem à mente o tipo desatento, né? O TDAH, que tem essa Porque o dificuldade. TDAH ele é muito inteligente. Sim, e tem hiperfoco, né? E é extremamente ativo e perspicaz. Mas ele não vai bem em linguagem porque ele não tem paciência para organizar esse processo linguístico. Uhum. Curioso. Eu quero feedback aí desse caso. É o que Nossa, tem eu tô que... ficando louca. Eu estudo e eu fico também. Eu já pensei no TDAH. Tanto que eu fiz a escala eu pedi, inclusive, para a mãe, pedi para uma segunda professora para ela fazer também. Sim, mas pode ser também uma comorbidade, não? Pode. Pode Se ser der também o quê? uma comorbidade, juntamente com a dislexia, um tipo de Juntamente com a dislexia. Até porque existe dislexia leve, né? Sim, Ele sim. pode apresentar uma dislexia leve. Tem leve, moderada e grave na dislexia. E pode Ele ser pode... esse TDAH do tipo combinado, né, Thaís? Hora desatento, hora hiperativo, hora engajado, hora não é do meu interesse. Ele pode ser um TDAH
Thaís na supervisão. Tô adorando, hein? Ai, meu Deus, desculpa, gente. Mudei completamente o foco, mas é que eu tô tão intrigada. Relaxa. A ideia, eu quero isso, eu quero conversar, eu não quero ficar só eu falando aqui, não, que nem professor de faculdade, pelo amor de Deus, obrigado, senhor. Não, mas é para a gente poder discutir juntos aqui. Eu já só não abri a tela ainda, porque eu não terminei aqui os slides, mas senão eu já ia abrir a tela inteira. Mas é o que. Você tem um Prolec? Eu comprei o Prolec. Você usou? Usei o Com Prolec. ele? Usei. Porque o Prolec ele é investigativo de dislexia. Então, e eu, na verdade, eu pensei no Prolec muito por conta disso. Tanto que eu comprei o Prolec. Porque eu falei, o linguagem oral, leitura, talvez não me traga isso. Então, eu vou comprar Ai, meu Deus. Você acabou de falar o nome, eu tô... Prolec? Para ter certeza. E, enfim... Eu acho que tem lá no Drive também, se eu tivesse feito esse teste sem fazer nenhum outro, eu ia ter certeza que ele é disléxico. Só que como como tem todo esse histórico, eu fico na dúvida do TDAH, porque ele tem bastante coisa de TDAH. Você viu lá foi você que chamou esses dias pedindo, né, material da dislexia, não foi? Não. Não? Mas você abriu a pasta de dislexia e intervenção de dislexia que tem lá? Lá nesse grupo nosso? Não. Não. Então, tem lá no nosso Drive uma pasta escrita Intervenção em Dislexia. Abre a pasta. Tem muita coisa, mas muita coisa de dislexia. E aplique um que chama pré-dislexia, que veja, já te digo o nome certo, para não meter uma gafe. Espera aí, deixa eu abrir o Drive aqui. Me dá um minuto aí. Eu uso muito ele. Ele é maravilhoso. Tem muito material bom ali que vai te ajudar, sabe? Ó, intervenção em dislexia. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou só parar um pouquinho aqui, tá? Meu Deus, vão me matar. Primeira vez que eu tô entrando, já tô arrumando Relaxa, capaz. Ó, tá vendo? Estão vendo, né? Sim. Então tá. Ó, porque eu tô sem ver vocês agora. Ó, tem muita coisa aqui, muita atividade para você poder usar como investigação. Certo. Deixa eu ver. Ó, aqui foi a aula que eu dei, ó. Tem a aula de intervenção e eu acho que tem uma de avaliação. Eu acho que está ó, compreensão leitora é um dos testes. Esse aqui é um dos testes que eu uso. Ah, esse eu fiz. Questionário de sinais também eu mando para a escola e para os pais. E esse aqui, ó, use esses dois aqui, ó. Esse aqui, principalmente, ó, teste pré-dislexia. Use esse, é material bem legal, tá bom? Tá. Daí vai te ajudar até encontrar um pouquinho... Até porque a memória dele, tanto recente quanto a memória... Ele é excelente em memória. Deixa eu ver uma coisa aqui, se tá aqui. Só me dá um minuto. É para ter o... Ó, Prolec tá aqui, ó. Só imprimir. Tá vendo? Ah, não é o Prolec que eu comprei. Eu comprei o... Proad. Proad. Não, Prolec é para investigação de dislexia. O Proad é testagem normal. Mas se você quiser, você pode comprar, porque o Prolec é caro. Esse material aqui é caro, porque eu estou te mostrando aqui. Tá. Não, o Proad, eu achei ele bem melhor do que o linguagem oral. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu uso muito. Tá? Mas o Prolec é para investigação de dislexia. O Proad, não. O Proad é primeiro a quinto ano só. E ele é processo de linguagem, matemática, oralidade. É outra coisa, tá? Tá. Só para fechar. Eu vou usar o Prolec, então. Então, tá. Bom. Obrigada. Depois me chama depois lá que a gente conversa. Tá legal. Aí, gente, só para fechar, então... Mas não tem muito mais, não. É só aqui mais algumas coisinhas. Funções necessárias no processo de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo. Então, para fechar tudo isso que a gente conversou de cérebro, né?
atenção, imaginação, memória, sonho, pensamento, raciocínio. Tudo isso faz parte das unidades funcionais, né? Eu deixei só uma imagem mesmo para vocês entenderem que tudo está interligado e um vai afetar o outro, tá? E olha que legal, nosso cérebro aprende, olha só, eu falei que eu sou 95% ali, né, gente, que eu estou sempre falando. A gente aprende, nosso cérebro retém 10% lendo, não falem isso para os seus alunos, pelo amor de Deus, já não leem, aí que não leem mais de vez mesmo. 20% ouvindo, 30% observando, 50% vendo e ouvindo, que é o que vocês estão aqui agora. E olha aí, discutindo com a gente aqui agora, que relaxa, olha aqui, ó, 70%. Fica na paz. Entendeu? Por isso que eu falei, fala, porque é assim que a gente aprende. Quando a gente começa a discutir sobre o caso, né? E aí, quem está aí fazendo anotação e tal, que gosta desse... Tem gente que só ouve e tá tudo certo. Eu já não dou conta, né? Eu preciso... meus papéis estão todos assim, ó. Anotado, escrito. Ó, meu livro, gente. Eu falei que ia mostrar para vocês, ó. Sem contar os post-it, né? Ó, eu faço isso, porque eu preciso desse 80%, senão eu não dou conta, não. Né? Eu me organizo dessa maneira. E 95% ensinando aos outros, né? Então, acho que por isso que eu consigo organizar algumas coisas. Eu amo estar aqui, amo, porque é uma maneira muito boa de eu aprender. Já estou precisando. Então, né? É tipo isso, né? E aí a gente tem a curva do esquecimento, né, gente? Lá, bem conhecida. Acabei nem colocando, podia ter colocado para vocês aqui. Né? Se a gente vê... digamos, vocês tiveram esse conteúdo hoje, e amanhã você decide dar uma olhada na aula, ou rever o material, ou ver as anotações que vocês fizeram, a possibilidade de processo de memória é muito maior. Nós podemos chegar até 80% se eu consigo ver esses conteúdos seguidamente, né? Agora, se eu vou ver daqui um mês, porque chegou um caso para mim, a Thaís falou, eu tenho que ver, é claro que você não vai lembrar da metade das coisas que eu falei. Vocês retêm muito pouco, 20%. 5%, perdão. Então, assim, por que as aulas elas duram aí 45, 50 minutos? Porque o nosso processo atencional é esse. Depois começa a desatencionar, né? Nossas aulas aqui duram 1h30, 2 horas, dependendo do tema. Mas que isso não adianta eu pedir para vocês ficarem. Não vai dar conta. Vocês trabalharam o dia inteiro, estão cansadas, estão com fome, que nem eu cheguei a trabalhar agora. Né? Então, assim, quem tem tempo de chegar em casa cedo e tal, já comeu, já tomou um banho. Ou Elga, você pode tomar chá ou café aí, é o que tá me dando vontade. Tô brincando, tô zoando. É água! Eu também aqui, ó, sem ela não vivo. Mas, assim, brincadeiras à parte, chega um momento que vocês não vão me atencionar mais. Fala, tá bom, Thaís, tô cansada, dor nas costas, sexta-feira, né? Ok? Não adianta eu fazer coisas muito longas, tem que ser funcional. Então, se vocês marcarem, né, com o seu aluno para ele ficar 4 horas estudando sem descanso, não vai, né? Ele não vai dar conta disso. Por isso que quando montar a rotina de estudo, cuidado, tá? O que vocês aí vão organizar para eles, tá? Gente, vamos lá. Perguntas. Se quiserem abrir a câmera, abram. Se não quiserem, tudo bem também. Super respeito. Se quiserem trazer mais coisas sobre o caso da Elke, a Manu falou ali de fazer estudo de caso. Então, deixa eu te falar. Teve uma vez que eu fiz um encontro assim e não tive adesão. Aí eu tenho um pouco de receio, tem que ser fácil. Eu falei, vamos fazer um estudo de caso? Vocês trazem os casos, faz tempo já, lá quando começou o grupo. Vocês trazem os estudos de caso de vocês e vamos conversar sobre eles, vamos dialogar. Ninguém trouxe. Eu tive que contar um estudo meu. Então, assim, tem que ser algo bem certo. Se vocês quiserem, por mim, a gente faz, eu acho que é super legal. Mas aí vocês têm que se comprometer a trazer os casos, porque os meus casos eu já sei, gente, eu não vou precisar. Né? Claro que tem coisa que eu falo, gente, estou com um caso assim, o que vocês acham? Né? Mas eu quero que vocês aproveitem. Não tem problema, amada, você comentou mesmo, fica tranquila, tá?
Tá difícil, eu já entrei, saí, já fiz Oh, de eu tudo. Eu vi, não amor, não consigo tem aqui. problema. Acho horrível falar e a gente não tá, né? Então, peço desculpas aí, mas eu vou ver aqui Imagina, fica alguma coisa tranquila. que não sei o que foi aqui, tá bom? Não, fique tranquila. Quero ouvir porque ainda não tenho paciente. Ah, entendi. Se vocês quiserem, a gente, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu trouxe um caso meu ali que eu já tinha deixado o material pronto para a gente estar em cima dele, mas daí o pessoal não teve muito. Eu falei, acho que o pessoal não quer, né? Enfim, respeito super. Mas a gente pode pensar assim. Veio para mim alguns casos que eram. O pessoal quer que eu dê uma aula sobre atendimento remoto, que muitas meninas fazem atendimento remoto e pediram um pouco desses manejos. O pessoal tem pedido muito sobre aba para a Thaís, mas ela está fazendo faculdade à noite, e psicologia, então eu não sei. Eu falei para ela, deixa eu terminar o tema cérebro, daí você entra em ação. Mas eu não sei se ela vai poder, eu vou ter que conversar com ela sobre isso. Temos a Sônia aí com a questão do neurofeedback. O que mais que vocês gostariam, gente, de temas? Me falem. O que vocês querem ouvir? O que vocês querem saber mais? Para eu até, né, seguir o que vocês desejam. Eu vou anotar, estou com o papel aqui. Os testes. Sobre como aplicar, Manu. A Manu está lá fazendo o bebê dormindo, pode falar, tadinha. Aplicação. Tá. Eu gostaria dos testes, a Samara também, eu quero participar, até porque eu já estou muito. É o que pare com isso, mulher, relaxa. Eu gosto que falem comigo, eu não gosto de ficar sendo um monólogo aqui, capaz. Eu Peraí, falo muito, eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade pequenininha. Aqui a gente fala demais. Então eu tento me conter, mas é difícil. Peço desculpa, vou fechar o microfone e não vou falar mais. eu não sou do interior, mas falo pra caramba. Quando eu falo, não paro mais. Eu falo até com mudo se deixar, gente. Deixa eu ver aqui, ó. PROAD, Thais gostaria muito de acertar nas intervenções. Intervenções, algumas aulas a gente já tem, de dislexia, de TEA, já tem aula de intervenção disso que eu já dei. E acho que só. Estudo de caso, teste, etapas de planejamento. Planejamento o quê? Clínico? Escreve para mim aí. Deixa eu anotar isso. O que seria essa etapa de planejamento? Como você vai atuar? O que fazer com a criança? Estudos de caso. Marilene, o que você quer? Eu preciso entender, afinar isso, senão eu acabo ensinando alguma coisa errada. Às vezes não é o que você queria. Como usar o PROAD? Não, o PROAD é bem tranquilo. Intervenção. Etapas de passo do planejamento, o que planejar primeiro. Mas na clínica, no processo avaliativo. Ah, tá. Isso que eu queria saber. Tá bom. Porque algumas trabalham em escola, daí eu fico confusa se o que você precisa. Intervenção. Eu acho que intervenção dá para fazer uma coisa bem legal. Apesar que eu já dei de TED e de dislexia, dá para fazer um modo geral, até porque, assim, altas habilidades também não foi falado ainda em nenhuma aula, e a gente tem aí também, né? Que mais? Mais alguma coisa? Não? Então tá. Eu vou colocar, eu vou analisar aqui, eu vou colocar pelo menos 2 temas de início de votação. Aí depois esses outros vão ficar aqui. Eu vou deixar aqui no meu planner, e aí eu vou organizando, tá bom? Meninas, mais alguma dúvida, mais alguma contribuição? Vou fazer com a minha filha. Ah, legal.
Eu dei uma live bem legal sobre altas habilidades de superdotação. Tá lá no perfil. Nunca fica no meu perfil, porque eu sou sempre convidada. Tá lá no perfil da Edneia, lá, Despertar Aprendizagem, é o perfil dela no Instagram. Tem uma live que eu dei sobre altas habilidades, bem legal, Samara. Se você tiver alguma oportunidade em assistir, veja, bem jóia. Eu trabalho com altas há bastante tempo já. É muita coisa para estudar. A Tati, do grupo, ela é maravilhosa, né? Ela é altas habilidades. Ela tem um canal no YouTube, gente. E, nossa, muito... Esses dias eu compartilhei com vocês lá uma live que ela fez com o professor. Fantástico, fantástico. Altas é muito pouco falado e não é feito nada. Estive numa reunião ontem numa escola, mas isso aqui eu não vou nem abrir muito. Falei, gente, é inclusão, vocês sabem que está na lei, vocês não fazem absolutamente nada. Né? Para a questão de altas habilidades, superdotação, gente, é um sofrimento. Bem complicado, viu? Eles não fazem. A mãe falando, meu Deus do céu, desde o primeiro ano eu peço. Escola, ele está no 6º, a escola não faz. E uma baita de uma escola em Curitiba. Da Edneia, deixa eu escrever aqui. Deixa eu colocar no chat, aqui daí você pega aqui, ó. O nome dela é Edneia Roncone. E o Instagram é Despertar a... Ela tem altas lives, tem muita live com ela. Despertar a... Ela tá no grupo, mas ela tá numa correria que ela deu uma sumida lá. Ó, é esse aí o Instagram dela. Daí lá tem muita live lá. E daí tem a de mutismo seletivo, que é legal a gente falar. Tem de altas habilidades, e tem um monte de coisa. Tá, gente? Vamos tirar uma foto? Tenho 3 crianças que iniciei o processo de avaliação com suspeita. Uou, que máximo! Muito bom, muito bom. Samar, fugiu sua câmera. Aí. Quem mais quiser? A analista não consegue. Estou saindo. Beijos. Beijo, Sônia. Boa aula. Ela está na outra aula, gente. Fofinha. Vamos tirar nossa foto, então? Eu consigo aqui. Eu sempre me bato nisso aqui. Então tá. Espera aí que a Samara se mexeu na hora ali. Vamos de novo. Fica tranquila, só fica aí. Tô só o pó. Essa mulherada é ótima, adoro. Então vamos lá. Ok. Deixa eu ver se deu certo. Ou não. Peraí. Claro que não, né, Thaís? Fez um negócio errado, né, criatura divina imaculada? Mais uma. Acho que foi. Me dá 1 minute, só um pouquinho. Sim, depois eu faço lá um postzinho bem bonitinho no Canva, tá bom? Amadas, dúvidas, chamem lá no grupo ou no particular. Muito obrigada, uma boa noite, que Deus abençoe vocês imensamente, ó. Né? Valeu de coração. Emiliane, você sempre, minha amiga, tu é uma... Gente, todas as aulas a Emiliane está. Eu vou fazer eu tenho que fazer como é que chama? Um troféu. Aluna fiel. Obrigada, lindinha. Obrigada a todas vocês. Né, boa noite, meninas. Thaís, muito obrigada. Arrebenta como sempre. Tenha todos uma noite muito abençoada. Amém. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Thaís. Tchau, tchau. Amém, meninas. Vou tentar ver o que aconteceu aqui. Fica tranquila, vai dar certo.